E aí é muito engraçado porque como cada um interpreta, né? Por exemplo, Kim Kataguiri, deputado federal, colocou lá nas redes sociais dele falando que o Haddad foi lá na comissão só para lacrar e que acabou não respondendo as perguntas que foram feitas. Ele falou, fiz três perguntas bem objetivas, aí ele pôs a edição dele do vídeo, né? E aí tem essa coisa, né? Cada um faz a sua edição. Aí ele diz, ó, Haddad veio na comissão para lacrar. Fiz três perguntas muito simples e ele fugiu de todas elas, além de ter ficado extremamente irritadinho com as perguntas. Isso é postura de ministro? E aí, hein, ô Sakamoto, isso é postura de ministro? Antes de mais nada, só vou dar bom dia pro André, seja bem-vindo. Olha, eu não sei se é postura de ministro, mas tipo, isso aí foi uma passação de recibo do Kim gigantesca. Porque quando você fala que o outro lacrou, é porque você sentiu o golpe, né? Ah, ele veio para lacrar. Ele poderia ter respondido do tipo, ele poderia ter zoado o Haddad. Só que o Haddad falou: Kim, você está falando de uma questão do ICMS, está querendo uma questão que envolve os governadores e está vindo me atacar. Né? Tudo bem, que é uma questão mais ampla, tem a responsabilidade do governo federal em cima disso, mas o Haddad pegou o Kim no contrapé, né? E aí o Kim ficou até, ele não respondeu. Responder, ele respondeu. A única diferença é que pegou o Kim no contrapé. Agora, Fabiola, o interessante, eu concordo com a Raquel, né? O Haddad estava muito bem, estava afiado, ele estava no palco para isso. Eu acho que o Congresso Nacional realmente é o palco para isso, né? Agora, tem um ponto interessantíssimo, né? Porque é o seguinte, ele foi chamado de negacionista pelo Abílio Brunini, né? Que é do PL do Mato Grosso. Existem determinados políticos na Câmara dos Deputados que estão seguindo o caminho de Bolsonaro e ficam causando em eventos, em audiências, para exatamente gerar aqueles videozinhos nas redes sociais deles, né? E para poder alavancar suas candidaturas para a Prefeitura Municipal esse ano. Tem duas pessoas que estão fazendo muito isso, fizeram isso no ano passado, em CPI do MST, fizeram isso em CPI dos atos golpistas, ou seja, de tentar causar muito mais do que o bolsonarismo normalmente causa. É um causado tipo que às vezes quase dadaísta. É aquela coisa do pombo enxadrista, sabe? O pombo não joga xadrez, mas aí você imagina o que acontece quando um pombo joga xadrez. Você vai, ele pousa no tabuleiro, derruba as peças, faz cocô no tabuleiro e sai voando cantando vantagem. É mais ou menos isso que esse pessoal faz. Tem muito pombo enxadrista no Congresso Nacional pensando nas eleições municipais. O Brunini é um pombo enxadrista. Então, o que acontece? Ele vai, causa, depois sai cantando vantagem. Porque ele tá bem cotado para disputar a prefeitura de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Tem outra pessoa que faz isso também, que é bastante causa para gerar engajamento, né? É o Éder Mauro, também do PL, né? De Belém, né? É um outro exemplo, né? Que seguem tudo a trilha deixada por um nobre senhor que passou 3 décadas no Congresso Nacional até virar presidente da República, né? Causando, gerando esse tipo de engajamento, se tornando conhecido. Falem mal, mas falem de mim. Então é aquela coisa, a boa parte de nós vai olhar para essa questão e falar o seguinte: olha, o Haddad destruiu, deu uma resposta super forte para o Brunini, etc e tal. Para o eleitorado e para as pretensões do Brunini, isso não importa. Ele já teve o videozinho dele gravado. Tem esse ponto, né? E por isso que a gente chamou o professor André Roncaglia aqui, porque tem o conteúdo político, e aí é do jogo, porque eles estão na casa política de fazer isso. Um ponto do ataque à economia está sendo feito agora de forma bem voraz por parte dos opositores ao governo Lula. Até que ponto esse ataque tem sentido, professor? Ontem, não sei se ao ouvir aí, tem algum ponto que Haddad foi questionado e que ele acabou fugindo. Como é que o senhor analisa a resposta do governo, as críticas que são feitas ao momento econômico que a gente vive? Tá? Então, Fabíola, eu acho que tem, o Leonardo apontou bem, as questões são sempre politicamente motivadas ali, né? Justamente para poder gerar uma reação, gerar um corte. E um ministro, numa condição como aquela, evidentemente, ele não é um professor ali falando, ele é uma força política que cada fala dele, como a Raquel sabe bem, é o que a gente diz no mercado, forma preço. Então, quando ele fala alguma coisa, ele tem que ter muito cuidado,
porque senão isso pode ter repercussões no mercado de ativos, afetar a taxa de câmbio, afetar a taxa de juros. Então, o ministro, obviamente, ali naquela posição em que ele se encontrava, ele foi para onde tinha mais fundamento de defender a atuação dele numa área fundamental, que é ampliar a transparência do fantástico e profundo esquema de privilégios que existe no Estado brasileiro e que é altamente regressivo do ponto de vista da distribuição de renda, ou seja, privilegia quem já tem muito e acaba diminuindo recursos para quem tem pouco e precisaria daquela atuação do Estado. Então, as críticas que o deputado Kim Kataguiri levantou de uma maneira quase como jogar uma casca de banana ali para o Haddad deram errado, primeiro, porque o ponto do funcionalismo público não depende do Haddad, depende de a Câmara, inclusive, avançar no processo de uma reforma administrativa que tenha a ver, né, com as demandas da sociedade, que não seja exclusivista, que não seja voluntarista e que não seja também seletiva, isolando os setores que têm muitos privilégios, como o judiciário, como as Forças Armadas, como o legislativo, do qual ele mesmo se beneficia, né, o deputado, e ele deixa isso de fora na hora de discutir a reforma administrativa. E, obviamente, o ministro não tem como falar sobre um negócio, sobre um tema que nem está ainda sendo debatido, não está na pauta do dia, de uma maneira já nesses termos, né, de incorporar os diferentes interesses naquela questão. No que diz respeito à visão de economia do Haddad, eu acho que ele levou ali aquilo que a gente está vendo na imprensa e que a gente tem que diferenciar entre o que os dados estão dizendo hoje e aquilo que é expectativa, ou seja, que é a visão de futuro que cada pessoa, cada agente econômico tem. Os dados que nós temos hoje da economia não são dados que geram uma preocupação no sentido de dizer que a dívida está fugindo do controle, né? A própria estimativa do Focus para a dívida vem sendo benigna. Eles vêm, né, mostrando que a dívida está estabilizada, não existe essa preocupação da dívida pública fugir de controle. A taxa de câmbio, de março para cá, desvalorizou algo em torno de 1%, antes, obviamente, do desastre no Rio Grande do Sul, que depois deu uma chacoalhada, né, nesses movimentos, obviamente. A taxa de juros que o Focus está prevendo para o final do ano não é nada muito fora do radar, ainda não chegou próximo de 10%, que seria a taxa terminal para o ciclo de corte da Selic, mas acho que vai chegar lá. Mas ainda não chegou. Ou seja, a gente não está falando de nada que está muito fora, no sentido do que a gente chama em economia de um overshooting, que é quando você passa da meta do que seria a estabilidade da economia. E aí o Haddad levou lá alguns números no sentido de provocar, olha, vocês estão falando que a economia está desarticulada, que ela não está funcionando, só que quem está ajustando as previsões de crescimento da economia para esse ano não é necessariamente o Ministério da Fazenda, que vem ajustando para cima, mas é o mercado financeiro, que começou o ano prevendo um crescimento próximo de 1%, 1,5%, e já passou dos 2% no Boletim Focus. Então, existe aqui um processo que é convencer os agentes econômicos de duas coisas. Primeiro, que o arcabouço fiscal, ainda que precise de ajustes, e a gente pode falar desses ajustes necessários, ele está gerando os resultados nesse momento, com esse déficit de 14 bilhões que foi divulgado pela Secretaria de Política Econômica nessa semana, que é um déficit que ainda está dentro do limite de tolerância da banda de variação do déficit primário. O que vai acontecer para o resto do ano é mais difícil de saber, porque a gente está prevendo o efeito dessa crise no Rio Grande do Sul como algo em torno de 0,2% a 0,3% do PIB, em termos de crescimento. E isso pode, de fato, comprometer a arrecadação, comprometer uma série de indicadores que o governo precisa para equilibrar as contas. Agora, está muito longe, eu acho que essa foi a mensagem do ministro, de ser esse precipício da perdição que muitas vezes se pinta, né, na imprensa, se pinta nos comentários que rodam pela Faria Lima e pelo mercado financeiro.